Bem, olá a todos. Nós estamos começando nossa aula 8 do curso de Fundamentos de Matemática e essa é a nossa terceira aula sobre funções. Hoje nós vamos falar de imagem direta e imagem inversa de conjuntos, tá? Por uma função. Então vamos começar nossa primeira definição, tá? Então, partimos do seguinte: nós temos f de a e b uma função, x um subconjunto do domínio e y um subconjunto do contradomínio. Então, a imagem direta do subconjunto x, tá, pela função f, é o seguinte subconjunto. Ele é denotado dessa forma aqui, ó, f de x, e ele é definido da seguinte forma: são os elementos, os y, no contradomínio, para os quais existe um elemento no x, cuja imagem desse elemento dá o y. Tá? Vou repetir. A imagem direta do x ele é denotado dessa forma, f de x, e ele é definido como sendo os elementos no contradomínio para os quais existe um elemento no x, cuja imagem dá o elemento do b. Tá? Seguindo aqui, a nossa pré-imagem ou imagem inversa do subconjunto y, tá? Pela função f, é o seguinte subconjunto. Ele é denotado dessa forma aqui, ó, como sendo f a menos 1 de y, e ele é definido da seguinte forma: são os elementos no domínio, os x em a, tal que quando você aplica o f nesse elemento, eles vão cair no y. Tá? Vou repetir novamente. Nós temos aqui a nossa imagem inversa, tá? É mais usual essa definição aqui, imagem inversa, mas para imagem também é usada algumas vezes. Tá? A imagem inversa do y é o f a menos 1 de y, a gente denota dessa forma, e ele é definido dessa forma, que são os elementos no domínio, para os quais, quando você aplica o f nele, a imagem vai cair no y. Essas são as definições de imagem direta e imagem inversa. Tá? São definições simples, tá? Talvez se você estiver vendo a primeira vez ache um pouco diferente, mas é tudo questão de costume. Tá? Vocês vão ver que são conjuntos bem legais de se trabalhar, uma vez que você entende bem eles. Então, vamos fazer algumas observações sobre esses conjuntos, mas antes eu gostaria de fazer um desenho, vamos dizer assim, para ajudar um pouco a entender como se comporta a imagem direta e a imagem inversa. Vamos aqui, ó. A gente tem f, tá? Uma função que vai de a em b. Tá? Aqui, ó, nossa primeira definição é a imagem direta, tá? A imagem direta do x. E o x ele é um subconjunto do a. Então vamos fazer aqui o x. A gente tem o x aqui, tá? Esse aqui é o nosso x. E a gente quer saber quem é a imagem direta dele pela função f. Aqui, ó. Vai ser um subconjunto do b. Olha a definição aqui, ó. O f de x, ele está no b, ó, são os elementos do b. Tá? Então, ele é um subconjunto do b. Então, esse aqui é o nosso f de x. Deixa eu colocar aqui. F de x, tá? Esse aqui, esse carinha aqui, ó. Deixa eu fazer aqui essa conexão aqui entre esses dois conjuntos, tá? Então, quem é o f? Deixa eu ajeitar aqui. Quem é o f de x, tá? Eles são os carinhas que são imagens de algum elemento do x. Tá? Essa é a nossa definição de imagem direta do x. Tá? E agora, quem seria a imagem inversa? Deixa eu voltar aqui ao original. Agora vamos falar, a gente quer falar da imagem inversa do y. Lembrando, o y é um subconjunto do b. Vamos fazer aqui o yzinho. O y está aqui. E a gente quer a imagem inversa dele. A imagem inversa é um subconjunto do a. Aqui. Vejam aqui, ó. São os x que estão em a. Tá?
x que estão em A, quando você aplica o f neles, vai cair em y. Então, ó, vou colocar aqui, f menos 1 de y. Riscaria aqui. Bom, e eles conectam assim com o y, tá? Ou seja, o f menos 1 de y são os caras que quando você aplica o f neles, vão cair aqui, ó, no y. Tá? Essa seria uma imagem visual para você saber mais ou menos como se comporta as imagens diretas e imagens inversas. Então, vamos voltar aqui para os slides. Seguindo algumas observações, né, para a gente entender um pouco melhor esses dois conceitos. Então, mais uma vez, f é uma função de A em B, x um subconjunto de A e y um subconjunto de B. Então, a primeira coisa, a imagem direta, ele é sempre um subconjunto da imagem, tá? Pela própria definição de imagem direta, ele é a imagem de alguém do x, tá? Então, obviamente, ele está na imagem da função em geral, tá? E outra observação interessante é que se você pegar a imagem direta de todo o domínio, ele vai dar exatamente a imagem, tá? Basta você relembrar a definição de imagem e comparar com a definição de imagem direta. Você vai ver que quando você substitui o x pelo próprio a, vai coincidir com a imagem, com a definição de imagem da função. Algumas outras observações. O f é menos 1 de y, que é a imagem inversa do y, ela sempre faz sentido, mesmo se a f não for invertível. Tá? Então, não confunda esse símbolo aqui com a função inversa de f aplicado no y. Tá? Isso aqui significa a imagem inversa do subconjunto y. Isso sempre faz sentido, mesmo que a f não for invertível. Tá? A gente não precisa que a f seja invertível, a gente não precisa que a f a menos 1 exista para falar de imagem inversa. Então, seguindo a nossa observação, agora a questão de notação. Tá? Quando o y for um conjunto unitário, então o f a menos 1 desse conjunto unitário você pode escrever de forma um pouco mais compacta, você não precisa colocar essas chaves, você escreve simplesmente assim, ó, f a menos 1 de y, do elemento y. Isso fica implícito que você está pegando a imagem inversa de do conjunto unitário formado por esse elemento. Tá? Isso é só questão de notação. Então, seguindo aqui, vamos ver nosso primeiro exemplo de imagem direta e imagem inversa. Tá? Então, tome, olha, o A como sendo o conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e B igual 0, 4, 6, 8. E F como sendo a relação dada por esses pares ordenados. Tá? Então, primeira coisa, essa relação aí ela é uma função. Como é que você faz para verificar isso? Primeiramente, o domínio, tá? Veja aqui, ó. Domínio é sempre as primeiras coordenadas, né? Então, você vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente o A. Então, o domínio dá todo o A. E a segunda coisa é que cada elemento do domínio tem que se corresponder, tem que se relacionar com o único do contradomínio. Tá? Então, veja aqui, ó, esses elementos, eles não, você não tem mais nenhum par ordenado que comece com 1, nenhum outro que comece com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Tá? Então, eles se relacionam com apenas um elemento no contradomínio. Então, por isso que essa relação é, de fato, uma função. Então, seguindo, nosso objetivo aqui é calcular algumas imagens diretas e inversas. Então, vamos pegar aqui, ó, a imagem direta desse subconjunto do A, formado por 1, 2, 3 e 4. Tá? Por definição de imagem direta, certo? Ele é a imagem, certo? A imagem dos elementos desse conjunto. Tá? Então, ó, vai ser, o conjunto resultante vai ser esse aqui. Esse é o f de 1, o f de 2, o f de 3 e o f de 4. Então, veja aqui, quem é o f de 1? Se 1 se relaciona com 0, então o f de 1 vai ser 0. O f de 2 vai ser 0, de 3 vai ser 0, de 4 vai ser 4. Tá? Então, vai ser 0, 0, 0 e 4. Portanto, a nossa imagem direta vai ser essa aqui, 0, 4. E agora a imagem inversa do 6, certo?
Lembrando a nossa anotação, isso significa a imagem inversa do conjunto unitário formado pelo 6. Ou seja, são os caras cuja imagem dá 6. Então, basta você olhar aqui, procurar nas segundas coordenadas quais terminam com 6. A gente tem esses dois últimos pares ordenados que terminam com 6. Tá? Então, isso quer dizer que a imagem do 5 dá o 6 e a imagem do 6 dá o 6. Portanto, a imagem inversa do 6 é 5, 6. Tá aqui. Ó. E agora mais uma imagem inversa do 8. Ou seja, quem são os elementos que têm imagem 8. Basta você olhar aqui e procurar os pares ordenados que terminam com 8. Veja que não tem nenhum. Isso significa que nenhum elemento tem imagem 8. Portanto, esse conjunto é vazio. Tá? Vamos ver mais outro exemplo aqui de imagem direta e imagem inversa. Agora com uma função que vai de R em R. Tá? Uma função polinomial. Então, seja f de R em R, uma função definida por x² menos 3x mais 2. Então, ó, vamos calcular quem é a imagem inversa do zero, ou seja, a imagem inversa do conjunto unitário formado pelo zero. São os caras que estão, lembrando a nossa definição, são os caras que estão no domínio é R, tais que, quando você aplica o f, ele vai estar nesse conjunto aqui. Como é um conjunto unitário formado por apenas o conjunto pelo zero, então isso significa que o f, que a imagem vai dar o zero. Tá? Então, basta você saber quais são os elementos, quais são os números reais que anulam a função, ou seja, que anulam esse polinômio. E aí, basta você voltar para os seus conhecimentos aí de cálculo, por exemplo, para você analisar uma função, certo? Quais pontos elas se anulam. E para saber bem disso aqui, como a gente não vai pedir só as raízes, a gente vai pedir mais duas coisas aqui. A imagem inversa desse conjunto e a imagem inversa desse outro conjunto. Tá? 3 imagens inversas aí. Então, para você entender bem o sinal dessa função, então basta fazer o gráfico dela. Tá? Então, antes disso, vamos entender bem cada conjunto para obter a resposta. Então, a primeira aqui a gente já viu, a imagem inversa do zero é dada pelos elementos do domínio que anulam a função. A segunda é a imagem inversa do intervalo zero mais infinito, intervalo fechado. Isso quer dizer que são os caras que estão no domínio, cuja imagem pertence a esse intervalo. Em outras palavras, cuja imagem é maior ou igual que zero. De forma análoga, você tem isso aqui. A imagem inversa de menos infinito zero são os caras que estão no domínio, ou seja, os reais, cuja imagem é menor ou igual que zero. Tá? Então, você quer saber quem são os pontos que dá zero, quem são os pontos que são maiores ou iguais que zero, e quais são os pontos cuja imagem é menor ou igual que zero. Então, para isso, basta você entender bem o gráfico dessa função. Tá? Como é uma função polinomial, você tem que essa função ela tem esse gráfico aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui. Vai ficar muito bom, mas pelo menos vai dar uma ideia do que esse polinômio ele tem raiz. Ó. Ele tem raiz 1 e 2. Tá? Basta você usar Bhaskara, por exemplo. Então você encontra aí as raízes dele, tá com cavidade para cima dessa parábola. Então você tem esses pontos aqui, ó. Essas duas raízes. Tá? Então você já obteve a resposta para a primeira imagem inversa, a imagem inversa do zero. Tá? O 1 e o 2 são os elementos que anulam a função. Tá? E aqui, ó, como está acima do gráfico, o sinal da função é positivo, aqui ó, é negativo, tá abaixo, e aqui positivo. Tá? Uma análise simples aí que você já fez isso, por exemplo, na disciplina de cálculo 1. Então veja aqui, ó, você já sabe os pontos onde a função se anula, você sabe os pontos onde a função é maior ou igual que zero, aqui e aqui, e onde a função é menor ou igual que zero, aqui. Então veja, você tem aqui ó,
pontos onde a função se anula, apenas dois, 1 e 2. Os pontos onde a função é maior ou igual que zero, volta aqui, vai ser 1 menos infinito, 2 mais infinito, está aqui. E os pontos onde ela é menor ou igual que zero, está aqui, no intervalo fechado 1, 2. Está aqui. Tá? Então esse é um exemplo aí de imagem inversa, tá? Tanto de um ponto quanto de intervalos. Então, seguindo, vamos falar um pouco sobre as propriedades, que são de fundamental importância, tanto para você aplicar, quanto para você entender um pouco melhor a definição tanto de imagem direta quanto de imagem inversa. Então, vamos enunciá-las. A primeira delas é que a imagem direta da imagem inversa do y sempre está contida no y. Isso para qualquer y subconjunto do B. A segunda é que o x, para todo x subconjunto de A, esse x está contido na imagem inversa da imagem direta do x. A terceira propriedade, ela diz que vale a igualdade da primeira, certo? Essa primeira propriedade aqui, vale a igualdade dela se e somente se a função é sobrejetora. E a quarta propriedade, ela diz que vale a igualdade na propriedade 2, se e somente se a função é injetora. Tá? Então, essas inclusões aqui, 1 e 2, sempre são gerais. Tá? Agora, você tem uma caracterização toda vez que você tem a igualdade. Tá? Então, essas inclusões aqui, todas as quatro propriedades são importantíssimas. Tá? Em algum momento você vai usar elas, se não for nesse curso, vai ser em um curso futuro, de algum curso mais avançado. Mas todas essas propriedades aqui são importantíssimas. Então vamos compreender um pouco melhor elas com a demonstração. Tá? Vejam que aqui a 1 e a 2 são parecidas, a 3 e a 4 são parecidas. Então eu vou provar a propriedade 1 e a propriedade 3. Tá? E vou deixar como exercício as demais, a 2 e a 4. Se você compreender bem a 1 e a 3, você vai conseguir reproduzir a demonstração para a 2 e para a 4. Então, foi o que eu acabei de dizer, vou provar a 1 e a 3 e as demais ficarão como exercício. Então, veja só, a nossa propriedade 1, ela é uma inclusão, você tem que mostrar uma inclusão. Então, pegue um elemento desse conjunto, você quer mostrar que esse elemento ele está no y, você quer mostrar que esse conjunto aqui ele é um subconjunto do y. Então, pegue um elemento arbitrário nele e mostre que ele está no conjunto y. Tá? Esse elemento arbitrário eu vou chamar de um yzinho minúsculo. Então, aqui é que está. Você tem que, para fazer essa demonstração, essa é uma demonstração simples, mas você tem que entender bem as definições de imagem direta e imagem inversa para poder fazê-lo. Tá? Então, veja só. O y está na imagem direta de um conjunto. Tá? Por enquanto, esse conjunto não nos interessa. Você só sabe que ele está na imagem direta de um conjunto. Isso quer dizer que ele é a imagem de algum elemento desse conjunto. Tá? Então, vamos colocar aqui. Logo, existe um x que está nesse conjunto, conjuntinho aqui dentro, tal que a imagem desse x dá o y. Tá? Aqui o que eu usei foi só a definição de imagem direta, só isso. Aí agora o que é que você tem? Você tem a imagem inversa. Então, usa a definição de imagem inversa. Se um cara está na imagem inversa do y, quer dizer que se você aplicar o f nele, ele vai estar no y. Essa é a definição de imagem inversa. Então, vamos escrever isso aqui. Vamos registrar, né? Veja só. Se o x está na imagem inversa do y, isso quer dizer que o f de x está no y. Mas o yzinho que a gente pegou, ele é igual ao f de x. Portanto, o yzinho é um elemento do conjunto y. Agora veja o que você provou. Você pegou um elemento nesse conjunto, um elemento arbitrário nesse conjunto e mostrou que está nesse conjunto. Portanto, você concluiu a inclusão de conjuntos. Certo? Portanto, a imagem direta da imagem inversa de y sempre está contida em y. E isso conclui a demonstração da primeira propriedade. Então vamos provar agora a segunda, aliás, a terceira, que é uma caracterização, né? Um se e somente se. Então vamos lá, vamos fazer a ida primeiro. Suponhamos que vale a igualdade, tá, para qualquer subconjunto do B.
Então, o que a gente tem que mostrar é que a função ela é sobrejetora. Então, ó, se vale para todo subconjunto de B, em particular vale para o próprio B. Tá? Então, tome y igual a B, então você vai ter essa igualdade aqui. Então, vamos compreender bem. A primeira coisa, quem é a imagem inversa do B? Certo? Por definição, você tem que a imagem inversa do B são os caras em A para os quais o f de x está no B. Mas veja só, o B ele é o contradomínio. Então, todo mundo de A, quando você aplicar o f, vai estar no contradomínio. Tá? Então, esse conjunto aqui, tá, é o próprio A. Tá aqui. Então, o f a menos 1 do B é igual a A. Então, agora eu substituo essa informação aqui. Ó. Isso quer dizer que o f de A é igual a B. Vamos lá. F de A é igual a B, mas a gente viu que o f de A é igual à imagem da função. Então, o que é que você tem aqui? Que a imagem da função é igual ao contradomínio dela. Portanto, a função é sobrejetora. E aí você concluiu a ida da demonstração da propriedade 3. Agora vamos fazer a volta. Suponhamos que a f é sobrejetora, então você tem que mostrar aquela igualdade de conjuntos para qualquer subconjunto do B. Então, ó, pegue y, um subconjunto do B. A gente já viu na propriedade 1 que a gente já tem uma inclusão. A gente já provou essa inclusão. Então, para concluir a igualdade, basta você mostrar a inclusão contrária, tá? Que o y está contido no f é menos 1 de y. Então, vamos pegar, mostraremos a outra inclusão, vamos pegar um elemento arbitrário no conjunto y. Tá? Esse elemento arbitrário eu estou chamando de y'. Use a sua hipótese, a f é sobrejetora por hipótese. Isso quer dizer o quê? Que existe um x em A, cuja imagem dá o y. Tá? Definição de sobrejetividade. Então, seguindo, daí a gente tem o quê? Que o f de x ele é igual a y, mas esse y foi tomado no conjunto y. Tá? Então, pela definição de imagem inversa, isso quer dizer que o x está na imagem inversa do y, do conjunto y. Tá? Essa implicação aqui, ó, é a definição de imagem inversa. Essa próxima implicação é a definição de imagem direta. Tá? Veja só, se o y é igual ao f de x, a gente tem isso aqui. Tá? E o x, ele está aqui, ó, ele está nesse conjunto. Então, o f dele está na imagem direta desse conjunto. É o que eu coloquei aqui. Se o x está num conjunto, então a imagem dele está na imagem direta do conjunto. Só fiz aplicar o f aqui. F aqui, você tem isso aqui. Mas o f de x é o y. Olha aqui, ó. A gente já tomou o x dessa forma. Então, o f de x é igual ao y. Então, o que é que você concluiu aqui? Que o y pertence à imagem direta da imagem inversa do y, do conjunto y. Então, ó, você pegou um elemento arbitrário aqui e chegou que ele está aqui. Portanto, você ganhou a inclusão contrária. Você ganhou a inclusão contrária e, portanto, você ganhou a igualdade. Tá? Como o y foi tomado, o conjunto y foi tomado de forma arbitrária no B, um subconjunto arbitrário do B, então você mostrou essa igualdade para qualquer subconjunto do B. E isso fecha a propriedade 3 e fecha o conteúdo dessa aula. Tá? Então, a gente já está quase finalizando essa parte de funções. Tá? Só tenho mais 2 tópicos para falar com vocês e vai ser na parte 4 de funções. Tá? Então, até a próxima, pessoal. Valeu!